Bom, a pauta agora é a guerra na Síria. Um adolescente de 15 anos vem chamando a atenção da imprensa internacional. Ele está publicando vídeos na internet narrando os bombardeios na região de Ghouta Oriental. Mohamed Najem mostra fotos e vídeos de feridos, destroços e cenas de resgates com uma bandeira do país enrolada no pescoço. Um dos relatos mais tristes foi em fevereiro, quando ele escreveu sobre a morte de um amigo durante um bombardeio. Ele conta que no dia anterior eles estavam brincando juntos num abrigo subterrâneo. No dia seguinte, o amigo e a família foram mortos por um avião de combate. Mais um relato dos horrores da guerra. Só esta semana, mais de 400 pessoas morreram nesse conflito. Ô Guga, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como você disse no início, adiou a discussão sobre um cessar-fogo para amanhã. É uma decisão que vai precisar dos votos dos Estados Unidos e da Rússia. Aí que complica. Sérgio, eles estão chegando, estão até mais próximos de um acordo. Vamos ver se haverá até amanhã. Provavelmente estão consultando as autoridades em Moscou, em Pequim, devido ao fuso horário. Demora para ter o retorno e amanhã eles voltam a se reunir para um cessar-fogo ali, não só em Ghouta, né, que é esse subúrbio, um subúrbio grande, equivalente literalmente à Baixada Fluminense, para a cidade do Rio de Janeiro, com uma diferença também tem umas zonas rurais junto às cidades, áreas mais urbanas nessa área de Ghouta, mas também vai ser aplicada a outras regiões da Síria, claro, se houver esse cessar-fogo, Sérgio. A gente está vendo esse menino de 15 anos, esse é o grande drama da guerra da Síria. Por quê? A guerra da Síria não é um lado bom contra um lado ruim. É um lado ruim contra um lado ruim. É o regime do Bashar al-Assad que comete crimes contra a humanidade, atrocidades, contra grupos rebeldes que, na maioria dos casos, são jihadistas e ligados ao Al-Qaeda. Em alguns casos, no caso ali em Ghouta, os dois principais grupos, o Jaish al-Islam é um grupo salafista ultra-radical, padrão grupo Estado Islâmico, e o outro é a Hayat Tahrir al-Sham, antiga Frente Nusra, que é literalmente a Al-Qaeda na Síria. Quer dizer, civis estão no meio desse conflito, do regime laico do Assad contra os jihadistas ligados ao Al-Qaeda ou ultra-radicais de qualquer forma, mesmo que não sejam da Al-Qaeda ou do grupo Estado Islâmico. É um cenário muito grave, a gente vê esses bombardeios, um número grande de civis. É importante que a comunidade internacional observe o que esteja acontecendo e condene esses bombardeios. A gente não pode esquecer que não é só em Ghouta que isso ocorreu. Por exemplo, quando os Estados Unidos estavam bombardeando o grupo Estado Islâmico em Raqqa ou em Mossul, no Iraque, morreram civis. No caso de Mossul, segundo o levantamento da Associated Press, entre 9 mil e 11 mil civis morreram nas ações das forças lideradas pelos Estados Unidos, com a participação do exército iraquiano e também de forças curdas. Enfim, ali não se falava muito em civis. As pessoas acham que daí, quando essas operações em Mossul e Raqqa só morriam terroristas, mas não, também morriam civis. E agora em Ghouta, o Assad, com o argumento de que está matando, que está atacando a Al-Qaeda, ele acaba matando muitos civis ali no meio. Por isso é urgente um cessar-fogo nessa região da Síria. Sérgio, é interessante que quando você me chamou no começo, os lados na Síria, que não é uma coisa muito cinzenta, quem é aliado de quem. Por exemplo, por que também a comunidade internacional não faz muito aí para bloquear o Assad em relação a esses rebeldes? Porque eles sabem que a Al-Qaeda, para os Estados Unidos é interesse que a Al-Qaeda seja esmagada, mesmo que seja pelo regime do Assad, não só dos Estados Unidos, de toda a comunidade internacional. Por exemplo, e daí há outros lugares, por exemplo, ali na região próxima à fronteira com a Turquia, os Estados Unidos apoiam aqueles grupos curdos, o YPG, que a Turquia considera terrorista porque são aliados do PKK. O interessante é que a Turquia está entrando, a Turquia que é aliada dos Estados Unidos no OTAN, está entrando nessa região da Síria para combater os aliados americanos. E quem que está entrando para defender os aliados americanos? As milícias ligadas ao regime do Bashar al-Assad. Quer dizer, o regime do Bashar al-Assad nessa fronteira com a Turquia está indo defender aliados americanos contra a Turquia, que supostamente seria aliada dos Estados Unidos no OTAN, só que os Estados Unidos, nesse caso, preferem os curdos. Por quê? Porque os curdos combateram o grupo Estado Islâmico, conseguiram enorme sucesso na ofensiva contra esses terroristas. Quer dizer, a Síria é ultra complexa, Sérgio. As pessoas têm que entender, não tem lado bom, todos os lados são ruins. Qual que é o melhor dos cenários? Negociar, cessar fogo, interromper esses bombardeios, como a gente vê em Ghouta, em outros lugares, aí
fazer uma negociação que entre ajuda humanitária e que os civis possam sair dessas regiões e que daí esses grupos rebeldes ligados ao Al-Qaeda sejam transferidos para outras áreas, como Idlib, que é controlada pela oposição e não está ali logo ao lado de Damasco. Então é mais ou menos essa saída. Achar que vai ter uma solução, vamos tirar o regime do Assad, não vai ter mais esses rebeldes ligados ao Al-Qaeda, nem o grupo Estado Islâmico, e vamos transformar a Síria numa Noruega, uma superdemocracia. Isso não vai acontecer na Síria. A Síria está no 7º ano de guerra civil, vai durar muito mais tempo. Só para comparar, a guerra civil do Líbano durou 15 anos, é um país ao lado. O Iraque está em guerra desde 2003 e o Afeganistão está em guerra civil desde 1979. Com isso, tudo sobra para quem? Para o lado mais fraco, que são os civis. A gente espera que essas imagens dramáticas consigam sensibilizar as autoridades, especialmente nesse fim de semana, com a reunião do Conselho de Segurança. A Beth vai estar de plantão, vai trazer o resultado aqui e que não haja um veto, principalmente da Rússia, né? Mas todos eles têm a possibilidade de veto dentro do Conselho de Segurança Nacional, os cinco países.